Salve, salve, senhoras e senhores! Os nomes como ácido clorídrico, ácido clórico, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico, fosfórico, fosforoso, hipocloroso, periódico, todos esses nomes aí, eles te confundem. Pois então chegou a hora de acabar com essa confusão. Saudações, senhoras e senhores, por aqui, professor Felipe Garcia, mais de 15 anos de experiência de ensino de Química, ensino médio, pré-vestibular, preparatório, na escola preparatória de cadetes do Exército, Colégio Naval, dentre outras experiências. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de ensino de Química. Espero que eu consiga ajudar vocês. Hoje a aulinha vai ser sobre ácidos, assunto fundamental para quem tem dificuldade de dar nome para sais, por exemplo, e não sabe nome de alguns ânions, né, que estão ou não presentes em sais, às vezes em solução, às vezes em sais, beleza? Vamos começar a aulinha de hoje, então. Reduzido aqui para o cantinho. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de ácidos, mais especificamente ácidos de arrênios. A gente sabe que tem três teorias ácido-base que a gente aprende em ensino médio, que são Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis. Hoje a gente vai focar em ácidos de arrênios, que são aqueles ácidos que, por definição, como a gente já pode ver aqui, em meio aquoso, sofrem ionização, liberando o íon H+. E aí eu tenho duas formas de representar esse H+. Eu posso explicitar a água e botar ele como H3O+, ou eu posso omitir a água da reação e colocar só como H+. E aí a gente tem esses dois exemplos aí, que são da ionização do ácido clorídrico. Se eu explicito a água, o H+ do ácido clorídrico vai para a água e ela passa a ser H3O+, sobrando o Cl-. Se eu não explicito a água, se eu boto ela em cima da seta da reação, ou às vezes nem em cima da seta eu coloco, eu tenho só H+ e Cl-, beleza? Vamos lá, algumas classificações. Quanto à presença de oxigênio, primeiro tipo de classificação, a gente tem dois tipos de ácido. Os hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio na composição, na fórmula molecular. E aí exemplos, HCl, HBr, H2S, HCN. E os oxiácidos, que vão ser aqueles que têm oxigênio na fórmula molecular. E aí vários exemplos, né? HNO3, H2SO4, H3PO4, HBrO2. Tem oxigênio, tem ametal e tem hidrogênio, é um oxiácido. Beleza? Se tiver só oxigênio e hidrogênio, não vai ser considerado um oxiácido, vai ser considerado um óxido. Beleza? Mais um tipo de classificação, conta o número de hidrogênios ionizáveis, que são aqueles que saem, que podem sair sob a forma de H+. E aí a gente tem uma definição. O que é um hidrogênio ionizável? Todo aquele que pode sair sob a forma de íon H+. Mas a gente tem dois critérios. Para os hidrácidos, todos os hidrogênios da molécula podem sair sob a forma de H+. E para os oxiácidos, só aqueles que estão ligados ao átomo de oxigênio, beleza? Então, aí a gente gera alguns tipos de classificação. Quem só tem as espécies que só tem um H+ possível de ser liberado são chamadas de monoácido. As que têm dois hidrogênios que podem ser como H+, diácidos. As que têm 3 triácidos. As que têm 4 tetrácidos. De uma maneira geral, a partir de um H+, ou seja, 2 ou mais, a gente pode chamar também de uma maneira genérica de poliácidos, beleza? Poliácidos ou ácidos polipróticos são aqueles que têm mais de um H+, e ácidos monopróticos são aqueles que só têm um H+ possível de ser liberado, beleza? E continuando, a gente tem alguns exemplos aí, né, em termos de classificação. E aí, HCl, monoácido, só tem um hidrogênio. H2S, diácido, tem 2 hidrogênios. H2SO4, diácido, tem 2 hidrogênios ionizáveis. H3PO4, triácido, só tem 3 hidrogênios ionizáveis. E aí você pode se perguntar assim, pô, Felipe, mas o número de hidrogênios ionizáveis, então, vai ser o mesmo número de hidrogênios da fórmula? Nem sempre. Toma cuidado. A gente tem que saber montar uma estrutura de ácido para a gente dizer quantos hidrogênios são ou não ionizáveis. Por exemplo, e aí a gente tem esse exemplo aqui de baixo, que vai ser do H3PO3,
do ácido fosforoso. A gente vê na estrutura dele que esse hidrogênio da esquerda ele está ligado ao fósforo e não ao oxigênio, ou seja, ele não é ionizável. Nos oxiácidos só são ionizáveis aqueles hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então, como esse da esquerda aí, esse terceiro hidrogênio, ele não está ligado a um átomo de oxigênio, ele não é ionizável. Então, apesar de ter 3 hidrogênios na fórmula, esse ácido ele vai ser classificado como um diácido. Beleza? E aí, seguindo, H2SO3 é um diácido, H2CO3 é um diácido, HNO3 monoácido, H4SiO4 ácido silícico tetrácido, H3BO3 ácido bórico triácido e H3PO2. A gente viu que o H3PO4 é um triácido, porque no lugar desse hidrogênio tem um oxigênio, nele está ligado um hidrogênio. No H3PO3 é um diácido. No H3PO2 eu tiro esse oxigênio e eu coloco mais um hidrogênio. Então ele passa a ser, apesar de ter 3 hidrogênios na fórmula, classificado como um monoácido. Beleza? E tem 2 hidrogênios ali que não são ionizáveis. Beleza? E simbora de próximo quadro. A gente tem aí a nomenclatura, que sem dúvida é o bicho-papão da galera em termos de ácidos. A gente divide a nomenclatura em 2 grupos. A nomenclatura para os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio, só tem um hidrogênio e um grupo envolvendo ametais ou um ametal só. E os oxiácidos, que eu vou falar logo em seguida. Os hidrácidos são mais fáceis, sem sombra de dúvida. A nomenclatura para eles vai ser ácido mais nome do ametal ou nome do grupamento mais hídrico. E aí, vamos fazer alguns exemplos, alguns exercícios rápidos aí. Ácido, o nome desse ametal do cloro, Cl, cloro, então, clorídrico. Esse de baixo, enxofre. Pô, Felipe, vai ser enxofídrico, então? Não, enxofre, a gente tem esse nome sulf, que vem do sigla dele da tabela, né, do símbolo dele da tabela, que é S, de sulfur. Então, esse aqui vai ser o sulfídrico. Sempre que for enxofre, vai ser sulf alguma coisa. Sulfúrico, sulfuroso, sulfídrico. Beleza? Aqui embaixo a gente tem uma outra exceçãozinha. Esse CN, ele não é um ametal, são 2. A gente chama ele de ácido cianídrico. Você pode encontrar ele também na literatura como cianeto de hidrogênio, porque o nome desse ânion aqui, CN-, é cianeto. Beleza? HBr, bromo, ácido bromídrico. HI, iodo, ácido iodídrico. Iodídrico. HF, flúor, ácido fluorídrico. Fluorídrico. Ah, Felipe, que nome feio. Os nomes não foram feitos para serem bonitos, eles foram feitos para você identificar a substância. Então, hídrico, nome do metal, e é basicamente esse o jeito de dar nome para hidrácidos. Beleza? Vamos aos oxiácidos. Aqui começa, pessoal, começa a se descabelar. Já aconteceu comigo. Mas vamos lá. Quais são os oxiácidos aí? Aqueles que têm oxigênio. Como que a gente dá nome para eles? A gente tem um prefixo, ácido mais prefixo, mais o nome do ametal, mais um sufixo. E o prefixo e o sufixo vão depender do número de oxidação do ametal. Felipe, eu não faço ideia do que é NOx. Eu não sei calcular NOx. E aí, pensando em você, eu já tenho uma aula gravada de NOx. Eu vou deixar ela no card aqui em cima. E na legenda, o link na legenda do vídeo para você já acessar, caso você não saiba calcular NOx. A gente vai precisar que você saiba para a gente conseguir fazer essa aula render.
Beleza? E aí a gente tem essa tabelinha aí de acordo com as famílias. Família 4A, 5A, 6A, 7A e o prefixo e o sufixo de cada um. E aí a gente tem família ímpar só tem inox ímpar, família par só tem inox par. Tem o prefixo hipo, o prefixo per, os sufixos oso e ico. E aí você pergunta, pô Felipe, eu preciso gravar essa tabela, eu preciso saber montar essa tabela direitinho, do jeito que você montou aí. Então, é bom que você saiba, mas caso você não saiba, tem 4 dicas aqui embaixo que vão resolver esse problema para você. A primeira dica é, sempre que for o menor nox, o sufixo é oso. Beleza? Sempre que for o maior nox, o sufixo é ico. Ou seja, quem é o menor nox para a família 7A? Mais um, sufixo vai ser oso. Quem é o menor para 5A? Mais um, sufixo oso. Quem é o maior para 6A? O menor para 6A? Mais 4, sufixo oso. Quem é o maior para a família 5A? Mais 5, sufixo ico. Para 4A, mais 4, sufixo ico. Para 6A, mais 6, sufixo ico. Para 7A, mais 7, sufixo ico. E aí a gente vai ter, essas são as regras, as dicas para sufixos, a gente também tem dicas para prefixos. Sempre que tiver nox mais um, só vai aparecer nas famílias 5 e 7A, a gente tem um prefixo hipo. E sempre que tiver nox mais 7, só aparece na família 7A, a gente vai ter um prefixo per. Ou seja, o nox da família chega no máximo ao número da família. Família 4A vai chegar mais 4, família 5A chega mais 5, família 6A chega mais 6, família 7A chega a mais 7. Então, com essas 4 dicas aqui, você consegue não precisar decorar e saber montar essa tabela aqui. Vamos usar essas dicas para fazer alguns exemplos, beleza? Primeiro, a gente tem que calcular o NOx do nitrogênio. Então, vamos chamar esse NOx aqui de X. Ó, o do enxofre embaixo a gente vai precisar calcular. O do carbono. O nosso trabalho é sempre calcular o NOx do ametal, beleza? Então, já vamos colocar X em todos eles e vamos colocar os que a gente sabe quais são, que são os fixos. Menos 2 para o oxigênio, mais 1 para o hidrogênio. E agora a gente calcula o NOx do ametal, beleza? Vamos lá. A gente tem cálculo do NOx aqui. Mais 1 vezes 1, porque só tem um hidrogênio, mais X vezes 1, porque só tem um nitrogênio, menos 2 vezes 3. Isso tudo é igual à carga do composto, que é 0. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Joga para o lado direito, mais 5. Então, nitrogênio, família 5A. NOx mais 5, quando tem o maior NOx, o sufixo é ico. Ou seja, esse aqui vai ser o ácido nítrico. Nitrogênico não, pelo amor de Deus, né, mestre? Vamos conferir lá, ó, família 5A, NOx mais 5, sem prefixo, sufixo ico. Lembra da regra? Maior NOx possível para o elemento, sufixo ico. Só vai ter prefixo per se for mais 7, beleza? Vamos dar uma olhada nesse segundo exemplo aqui do H2SO4. A gente tem mais um do hidrogênio, dessa vez vezes 2, porque são 2 hidrogênios, mais X porque só tem um enxofre, menos 2 vezes 4, porque são 4 oxigênios. Tudo isso é igual à carga do composto, que é 0. E aqui, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 mais 2, menos 6. Joga para o lado direito, mais 6. Enxofre, família 6A, maior NOx possível, mais 6. Então, sufixo ico. Ácido sulfúrico. Beleza? H2CO3. Vamos calcular o NOx do carbono aqui.
São 2 hidrogênios, então mais 1 vezes 2, mais x, menos 2 vezes 3. Isso tudo é igual à carga do composto, que é 0. X vai ser menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Joga para o lado direito, mais 4. Carbono está na família 4A. Maior NOx para ele, mais 4. Então, esse aqui vai ser o ácido. Qual é o sufixo com o maior NOx? Ico. Ico maior, oso menor. Então, ácido carbônico. Beleza? H3PO2. Tenho 3 hidrogênios, então mais 3 vezes 1, mais x, menos 2 vezes 2, igual a 0. X aqui vai ser menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Joga para o lado direito, mais 1. Então, quando tem mais 1, além de ser oso, que é o menor NOx, eu tenho que botar aquele prefixo hipo. Lembra ali em cima? Olha a dica. NOx mais 1, prefixo hipo, menor NOx, sufixo oso. Ou seja, hipo, fósforo, oso. Ácido hipofosforoso. Hipofosforoso. O oso por causa do menor NOx e o hipo porque é mais 1. Vamos ver esse de baixo. HClO. Mais 1 do hidrogênio, porque só tem um hidrogênio, mais X, menos 2, porque só tem um oxigênio aqui. E aí X vai dar quanto? Menos 2 mais 1, menos 1. Joga para o lado direito, vai dar mais 1. E aí, novamente, a gente vai ter. Tem o hipo, porque é mais 1, e tem o oso, porque é o menor. Ácido hipo. Aqui a gente tem o elemento cloro, então ácido hipocloroso. Beleza? Ou seja, o que a gente tem aqui? Os prefixos hipo e per, eles só servem para diferenciar os dois menores da 7A e da 5A. E o prefixo per só serve para diferenciar os dois maiores da 7A. Beleza? Então a gente tem ico para 7A mais 5 mais 7 e oso mais 1 mais 3. Mesma coisa para a família 5A, só que a família 5A não tem mais 7. Beleza? Vamos falar agora de algumas exceções e alguns outros casos que não são tão comuns assim, vamos mencionar eles. A gente tem aí a reação do anidrido fosfórico, que é o P2O5. Nesse anidrido aqui, o NOx do fósforo vai ser mais 5. O do oxigênio menos 2 e o do fósforo mais 5. Então, em todos esses casos aqui, a gente vai ter fósforo com NOx mais 5. Esse NOx ele vai ser mantido. Só que dependendo da quantidade de moléculas de água que eu faço reagir com o anidrido fosfórico, a gente vai ter um ácido diferente do outro. Aqui o fósforo continua mais 5. E aí você falaria, pô, Felipe, mais 5, família 5, ácido fosfórico. Só que aqui a gente tem justamente uma exceção. Quando o P2O5 reage com o H2O, a gente vai ter o H2HPO3, que seria H2P2O6 dividido por 2 HPO3. E esse ácido a gente chama de metafosfórico, beleza? Nota que o ácido fosfórico é o H3PO4 e não o HPO3. E aqui, no exemplo de baixo, a gente vai ter o anidrido reagindo agora com 2 moléculas de água. NOx do fósforo é mantido, né? Ou seja, o fósforo continua mais 5, o oxigênio menos 2, o hidrogênio mais 1, isso aqui não muda. E o nome desse ácido, que é o H4P2O7, é um ácido tetraprótico, vai ser pirofosfórico, beleza? Então, reagiu com uma água, metafosfórico. Reagiu com 2 águas, pirofosfórico. E se eu reagir com 3 moléculas de água, eu vou ter o ortofosfórico, que a gente pode omitir esse orto
e chamar só de fosfórico, beleza? Então, o ácido ortofosfórico ou apenas ácido fosfórico. Então, se você olhar essas três nomenclaturas em algum lugar e ficar se perguntando, pô, de onde vem esse metafosfórico e como eu vou saber a fórmula do ácido metafosfórico, do pirofosfórico e do ortofosfórico? Então, você vem na reação do óxido, ou seja, do pentóxido de difósforo ou anidrido fosfórico, e reage com uma, duas e três águas. Se der para simplificar, se der para dividir o resultante, a soma de tudo por 2, divide e está aí a fórmula dos ácidos. Nota que o pirofosfórico eu não consigo dividir por 2 porque eu tenho um O7, mas os outros eu consigo. Então eu gero 2 de H3PO4 e 2 de HPO3. Beleza? Além disso, a gente vai ter um outro caso particular aqui, que é o ácido bórico. Boro está na família 3A. Então ele vai ter esse NOx aqui no ácido bórico, mais 3. Mais 3 para a família 3A é o maior NOx possível. Sufixo ico. Então, ácido boro mais ico, ácido bórico. Beleza? H3PO3 é um ácido triprótico. HMnO4. Aqui a gente tem um manganês com NOx mais 7, né? O oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. E o manganês está com NOx mais 7. Mais 7, prefixo per, maior NOx possível, sufixo ico, ácido permangânico. E aqui, por fim, a gente vai ter o óxido de cromo 6. Então, o NOx do cromo é mais 6, oxigênio menos 2. E a gente vai formar o ácido crômico, que vai ter esse NOx do cromo mais 6. E aí, mais 6 é o maior NOx possível para o cromo, então eu uso esse sufixo ico. Manganês e cromo são metais de transição, beleza? Então eu coloquei ele aqui agrupado com outros casos para a gente ver. Boro, família 3A, manganês e cromo, metais de transição. Novamente, Felipe, eu não sei quais NOx o manganês pode ter, o cromo pode ter. Já deixei a aula de NOx aqui na descrição do vídeo, o cardzinho lá atrás. Simbora de próximo quadro. Agora, a gente vai dar uma última dica. Essa dica aqui, ela vale ouro, porque ela poupa tempo. Que é o que a gente tem de mais valioso na vida. Que é o quê? É uma sequência de adição e remoção de oxigênio. E aí, como assim uma sequência? Presta atenção nesse primeiro composto aqui. A gente tem o HClO. Vamos chamar esse NOx do cloro de X. A gente sabe que o oxigênio é menos 2, que o hidrogênio é mais 1. Então, qual é a diferença dessa sequência de 4 ácidos aqui de cloro? Em cada um deles eu estou adicionando, né? Ou removendo, né? Se eu for de baixo para cima, ou removendo o átomo de oxigênio. Ou seja, aqui eu tenho os NOx de hidrogênio e oxigênio, mais 1 menos 2. E olha que interessante, eu tenho o NOx do fósforo aqui, mais 1, mais X, menos 2, igual a 0. Então, X aqui vai ser mais 1. Beleza. Mais 1, o nome desse ácido aqui é hipo, prefixo de NOx mais 1, cloro, oso. Ácido hipocloroso. Aí aqui embaixo, qual é a diferença? Ele botou mais um oxigênio. O oxigênio não entra com NOx menos 2? O hidrogênio não continua na mesma quantidade com o mesmo NOx? Então, se o oxigênio entra com o NOx menos 2, o NOx do cloro aumenta 2. Então, ele vai de mais 1 para mais 3. Ou seja, aqui eu já não preciso calcular. Por quê? Porque se um oxigênio entra com menos 2, eu continuo com a mesma quantidade de hidrogênio e de cloro, o cloro vai aumentar o NOx dele. Então aqui eu já não tenho mais o hipocloroso. Aqui eu tenho só o cloroso.
ácido cloroso. Aqui embaixo, eu não botei mais um oxigênio, o oxigênio não entrou com -2, então o cloro aumenta mais 2 unidades do NOx dele. Então, X aqui vai ser mais 5. Mais 5, eu já tenho ácido clórico. Aqui embaixo, eu não botei mais um oxigênio, então, de mais 5, fui para mais 7. Ou seja, ácido perclórico. Ácido perclórico. Ou seja, olha aqui a gente caminhando por todos os NOx da família 7A, todos os NOx ímpares. Hipooso, oso, ico, perico. Ou seja, hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. Vamos fazer a mesma coisa com o enxofre aqui, no caso do H2SO4 e do H2SO3. Aqui, no H2SO4, a gente vai ter mais 1, que é do hidrogênio, vezes 2, porque são 2 hidrogênios, mais X, menos 2 vezes 4. E isso é igual a 0. X aqui vai dar menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 mais 2, menos 6. Joga para a direita. Mais 6. Enxofre família 6A. Maior NOx para ele, mais 6. Ácido sulfúrico. Aí aqui embaixo, eu tenho um oxigênio a menos. Ou seja, o que vai acontecer com esse enxofre? Ele vai precisar diminuir 2. O oxigênio não fazia o enxofre ter que oxidar mais 2. Então, eu tirei um oxigênio, o enxofre não está tão oxidado. X aqui vai ser mais 4. Ou seja, se é o menor NOx para a família 6A, aqui a gente tem o ácido sulfuroso. Beleza? Tirei um oxigênio, fui de ico para oso. Mesma coisa que acontece aqui, que aconteceu aqui na sequência de ácidos de cloro. Cloro, eu posso botar qualquer elemento da família 7A. Beleza? H3PO4. E aí a gente vai ter NOx do fósforo aqui, X. NOx do oxigênio e do hidrogênio, menos 2 mais 1, respectivamente. Então, menos 2 mais 1. Cálculo do NOx do fósforo. Mais 1 vezes 3, já que são 3 hidrogênios, mais X menos 2 vezes 4. Isso é igual a 0. X aqui, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. Jogando para a direita, mais 5. Família 5A, que é a família do fósforo, o maior NOx possível é 5. Então, esse aqui é o ácido fósforo mais ico fosfórico. Beleza? Agora, imagina que a gente tire um oxigênio. Ele não precisa já ficar mais 5. Ele vai poder ficar mais 3. E aí? Já vou botar os outros NOx aqui. E aí o fósforo, a gente não precisa fazer conta, a gente só tirou um oxigênio. Então, X aqui, mais 3. E aí, qual vai ser o nome? Ácido fosforoso. H3PO2, tirei mais um oxigênio, ou seja, não precisa nem ficar mais 3. Mais um é o suficiente, assim ele vai ficar. E aí mais um tem aquele prefixo hipo. Então aqui vai ser ácido hipofosforoso. Certo?
ácido hipofosforoso. Aqui embaixo, mesma família do fósforo, a gente tem nitrogênio, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Quanto que vai dar o NOx do nitrogênio aqui no HNO3? Só tem um hidrogênio, então mais 1 vezes 1, mais x, menos 2 vezes 3, igual a 0. X aqui, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Joga para a direita. Mais 5. Nitrogênio, o maior NOx da família dele é 5. Então, esse aqui vai ser o ácido nítrico. Beleza? Aqui embaixo, eu tirei um oxigênio. Então, eu consigo fazer esse mais 5 se transformar num mais 3. De ico foi para oso. Então, esse aqui vai ser o ácido nitroso. Beleza, pessoal? E por hoje é só. Fechamos. Se essa aula te ajudou, considere deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os seus amigos que estão precisando. Tem muita gente precisando estudar esse assunto. E agradeço a paciência de todos. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los. Qualquer dúvida que você tiver, sugestão de vídeo, comentário sobre o vídeo, deixa aqui nos comentários, beleza? E tamo junto. Até a próxima.